Mais de 3 mil cristãos foram mortos desde novembro de 2016 e outubro de 2017, devido à relação à sua crença, uma subida de 154% em relação aos anos anteriores. Pesquisas informam que 215 pessoas foram perseguidas em relação a vários fatores e 1 a cada 12 pessoas são cristãs. Isso tudo porque professam a Cristo. De 1º de novembro de 2016 a 21 de outubro de 2017, cerca de 3.066 pessoas foram mortas somente por serem cristãs, um aumento de 154% da população, na qual mais de 1.000 pessoas haviam sido mortas, mas nunca tinham chegado a 3.000. Se esse dado não te preocupa, eu acho melhor você refletir um pouco sobre o Evangelho. 2/3 das pessoas que morrem somente por serem cristãs ocorrem na Nigéria, é mais de 2.000 pessoas. A Coreia do Norte aparece pela 17ª vez em primeiro lugar do país que mais perseguem cristãos. Apesar de ser uma luta cotidiana muito discreta, eles continuam perseguindo cristãos por todo o mundo, não somente no seu país. Globalmente, a situação piorou, aumentou significativamente 1,13% em todo o ano e 2,22% por mês a perseguição a cristãos em todo o mundo. Com 168 igrejas atacadas de 1.922 igrejas por todo o mundo, o Paquistão continua sendo o país onde mais atacam igrejas, e com 110 cristãos detidos por igreja, continua sendo um dos países mais violentos em relação a cristãos. A África continua sendo o país mais violento em relação à perseguição cristã, mas o nacionalismo religioso que se instala no sudeste da Ásia continua sendo muito preocupante. O aumento significativo de asiáticos que lutam contra os cristãos tem aumentado cada vez mais, principalmente com a instalação de religiões islamistas. Mas não é somente o islamismo que tem dado conta ou tem tentado lutar contra o cristianismo. Hindus e budistas também têm crescido bastante em relação a essa perseguição. Apesar de serem considerados religiões mais pacifistas, os radicais budistas e os radicais hindus têm crescido significativamente, e essa luta constante contra os cristãos continua todos os dias. O aumento significativo de mortes cristãs em relação à Índia, por exemplo, tem aumentado em relação ao ano passado e aos anos anteriores, e essa luta continua sendo todos os dias. Diversos cristãos são mortos somente por serem cristãos, onde moram na Índia ou moram em países africanos. Radicais budistas estão lutando fortemente contra esse crescimento cristão em relação ao sudeste da Ásia, e os hindus, por conta da religião deles serem politeísta, eles têm lutado também bastante contra esse crescimento cristão. Não aceitam de forma nenhuma que Cristo seja o Salvador da Terra, e por isso tem tentado aniquilar diversos cristãos. Se esses dados não preocupam você, eu acho melhor você refletir qual evangelho você tem vivido, qual evangelho você tem pregado, porque diversos cristãos, diversos irmãos em Cristo têm morrido somente por anunciar a Cristo. Jesus ele já havia dito que isso iria acontecer, mas isso não significa que não nos devemos preocupar. Oremos por nossos irmãos.